Essa imagem nós encontramos lá no livro do Sanches e ela representa uma síntese do que é o complexo processo de Aya. Aqui vocês podem ver as 3 etapas em que se divide esse processo, né? Aqui a etapa inicial, etapa de triagem, depois a etapa de análise detalhada e, por fim, a etapa de pós-aprovação. Observem a sequência dos eventos que a gente comentou, que é uma característica do processo de Aya, né? Então, o fato de, ao longo desse processo, várias sequências precisam ser respeitadas até a etapa final. Então, vejam, quando uma proposta é submetida, ela é inicialmente, nessa etapa de triagem, submetida à análise se ela traz impactos, se ela pode trazer impactos ambientais significativos para o ambiente, certo? Então, essa resposta ela pode ser que não, né? Ela não traz impactos ambientais significativos e, nesse caso, a proposta é submetida ao licenciamento ambiental convencional, como nós comentamos. Nesse licenciamento são utilizadas as orientações dos padrões ambientais, de qualidade ambiental, pré-definidos para estabelecer o regramento para esse tipo de empreendimento, certo? Então, essas propostas que não trazem impactos ambientais significativos e são regidos por licenciamento ambiental convencional, eles podem já ser submetidos a um processo decisório. A resposta pode ser que talvez o órgão ambiental julgue ou não consiga julgar naquele momento, só com aquelas informações, se a proposta pode trazer impactos ambientais significativos ou não. E nesse caso, ela solicita que o empreendedor contrate uma equipe para fazer uma avaliação ambiental inicial e bem superficial, não comparável aos estudos ambientais de um processo de Aya completo, certo? Para então decidir se esse processo será submetido ao licenciamento ambiental convencional ou se ele vai para o processo de licenciamento apoiado em estudo de impacto ambiental, que é o que acontece quando um empreendimento, uma atividade, ela sabidamente causa impactos ambientais significativos. Então, nessas condições, a proposta passa para a análise detalhada, né, que é a segunda fase do processo de Aya. Nessa segunda fase, então, em primeiro lugar, é feita a determinação do escopo do estudo, que é a abrangência que o estudo pode... a proposta pode ter, ou seja, qual é o alcance dos impactos que a atividade pode exercer naquele ambiente, impactos positivos e negativos também. Então, são suposições com base em informações já sabidas previamente, certo? Com base nessa determinação do escopo, então, depois, partes para a elaboração do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental. E depois, de pronto, esse EIA e RIMA são submetidos à consulta pública, porque aí, então, os diversos agentes envolvidos, né, órgão ambiental, população afetada e populações interessadas naquele empreendimento e seus efeitos, podem opinar numa audiência pública, né? Os resultados dessa audiência são levados em consideração para reajustes desse EIA e depois, né, findado esse processo, esses estudos são submetidos à análise técnica. Se o órgão ambiental julgar que ainda são necessários informações adicionais, ele pode submeter
a esse estudo, essa etapa inicial da fase detalhada. Se não, se ele achar que já tem informações suficientes, então ele parte para o processo decisório, onde esse estudo ambiental e esse empreendimento serão ou reprovados para implementação ou aprovados. Caso sejam aprovados, então o processo de AIA evolui para a etapa de pós-aprovação, quando o empreendimento vai ser instalado, começa a operar e ele é sujeito a um processo de monitoramento e gestão ambiental e acompanhamento da implementação daquilo que foi, do compromisso que o empreendedor acertou no plano ambiental, no plano de gestão do empreendimento, ok? Nós vamos falar detalhadamente de cada uma dessas etapas ao longo de toda a disciplina. Na verdade, a nossa disciplina inclui o estudo mais detalhado, mais pormenorizado de todas essas etapas. Então, a princípio, não se preocupem com essa complexidade. É importante ressaltar também que isso se trata de um esboço, então leis, normas, estruturas institucionais, procedimentos administrativos podem ter especificidades dependendo da jurisdição onde a AIA está sendo adotada, então elas podem ter algumas variações conforme a jurisdição. Então aqui, vejam, eu fiz um recorte da etapa inicial, que é a etapa de triagem, né, que a gente já tinha detalhado. Então, essa proposta submetida, ela é submetida por quem, né? Pode ser uma empresa privada, pode ser um organismo financeiro, pode ser uma agência de desenvolvimento, né? Que são agências de fomento, né? De obras de infraestrutura e outros tipos de obra, enfim, pode ser também órgão governamental, tá? Então, quando a gente fala em empreendedor, na verdade, o termo proponente seria mais amplo, seria mais adequado, porque quaisquer um desses entidades aqui pode submeter uma proposta ao processo de AIA. E essa proposta, quando a gente fala em proposta, estariam incluídos ali projetos, planos, programas e políticas públicas, políticas privadas, tá? Então é bastante amplo o termo proposta. Essa proposta, para que o órgão ambiental consiga avaliar se ela traz significativo impacto ambiental ou não a um determinado local, informações importantes, mas superficiais, são necessárias para essa primeira fase. Então, qual a localização exata, né, com dados de dados precisos, né, por meio de GPS, precisam ser informados aqui, porque isso também é determinante para inferir a abrangência dos impactos positivos e negativos desse empreendimento. Quais serão as atividades que estão sendo propostas por meio do que está sendo enviado, né? Então, muitas informações são requeridas, mas são informações superficiais a princípio, para que o órgão ambiental possa enquadrar numa dessas 3 categorias aqui. Sim, não ou talvez. Quais são os critérios para enquadrar em uma dessas 3 categorias? Então, aqui a gente fala das listas positivas e listas negativas. É uma pré-avaliação do impacto que aquele projeto pode causar no ambiente. Então, nessa pré-avaliação existem atividades que já sabidamente se sabe que causam impactos e outras que não precisam passar por um processo completo porque não causam impactos ambientais significativos. Então, isso que quer dizer a lista positiva e a lista negativa. A lista positiva são listas de projetos para os quais é obrigatória a realização de um estudo detalhado. E as listas negativas são listas de exclusão que compreendem projetos cujos impactos são sabidamente pouco negativos
ou projetos para os quais é conhecida a eficácia de medidas técnicas ou gerenciais para mitigar os impactos negativos. Então, não é necessário fazer um estudo, porque todas as atividades daquele grupo, né, têm impactos já reconhecidos e aí as orientações já estão prontas, certo? Qual o critério de corte para uma atividade ser enquadrada como positiva ou negativa, né? Então, ou seja, qual o critério para ela ser considerada uma atividade que demanda o processo completo ou não? Então, são aplicadas essas listas e geralmente esses critérios são baseados no porte do empreendimento. Quanto maior o empreendimento, maior a chance que ele seja considerado um empreendimento que cause um impacto ambiental significativo. A localização do empreendimento também é bastante relevante, porque às vezes o empreendimento ele até não causa impactos significativos, mas pelo fato dele estar sendo proposto por uma determinada área, isso demandaria uma análise mais detalhada. E é o que está escrito aqui, ó, em áreas consideradas sensíveis, pode-se exigir a realização de estudos completos, independentemente do porte ou independentemente do tipo de empreendimento. É um tipo, vamos supor que seja um empreendimento que está na lista negativa, mas como ele foi proposto por uma área sensível, ele precisa passar por processo completo. Recursos ambientais potencialmente afetados. Então, no caso de projetos que afetem determinados tipos de ambiente que se queira proteger, como cavernas, áreas úmidas de importância internacional, então isso também são critérios que fazem com que empreendimentos que são da lista negativa devam ser analisados por meio de AIA completo, ok? Aqui a gente tem um recorte da segunda fase da análise detalhada, como a gente já tinha comentado com vocês. A primeira fase é a determinação do escopo do estudo. Como nós dissemos ali, serão conhecidas a abrangência e a profundidade dos estudos que serão demandados. Então, na abrangência, por exemplo, quais são as alternativas tecnológicas que o empreendedor sugere que aquele empreendimento possa ter, quais são as alternativas de localização, então ele é desejável que ele sugira mais de um local, e qual é o conteúdo desses levantamentos. Também aqui a profundidade, que é o nível de detalhamento das análises requeridas, também vai ser especificado, né, aqui na determinação do escopo. Isso tudo vai ser utilizado pelo órgão ambiental para gerar o termo de referência. Esse termo de referência vai ser uma estrutura norteadora para o proponente realizar, então, os estudos ambientais. Então, ele é um documento emitido pelo órgão ambiental que estabelece as diretrizes dos estudos a serem executados. Bom, depois da consulta pública, né, e ajustes do EIA-RIMA, o estudo é submetido à análise técnica do órgão, né, e ele vai verificar a conformidade do material submetido do EIA com o termo de referência que ele mesmo redigiu e também se ele está em acordância com a regulamentação. Se o estudo descreve adequadamente o projeto proposto, ou seja, o nível de detalhamento está adequado, e também se analisa adequadamente seus impactos e para esses impactos se está propondo medidas mitigadoras, medidas compensatórias, certo? E, por último, o processo decisório, que é feito pela autoridade ambiental, a autoridade da área de tutela, a qual se subordina o empreendimento, ou ao governo. Então, ele pode aprovar ou reprovar o empreendimento e são 3 tipos de decisões, né? Nesse ponto aqui. Ele pode decidir submeter o projeto ao processo de licenciamento ambiental. Então, ele é aprovado. Ele pode descartar o investimento devido aos custos das mitigações ou compensação ou riscos elevados para o investidor. Então, ele é descartado porque ele é inviável, ou
o órgão ambiental pode sugerir modificação do projeto para evitar ou para reduzir impactos de grande importância e assim tornar o licenciamento mais provável.